Amigos e parentes se despediram de Fernanda Young. O corpo da atriz, também roteirista e escritora, premiada no Brasil inteiro, foi enterrado em São Paulo. Ela morreu durante uma crise de asma. Mas essas crises, elas são tão graves assim? Veja a reportagem. Amigos, parentes e colegas de palco se emocionaram no velório de Fernanda Young. Fernanda é a famosa irrepetível. Dá para aprender com pedaços dela. Maravilhosa, super trabalhadora, super criativa e das pessoas mais corajosas que eu já conheci, do tipo, pensava, falava e agia igual. A escritora e roteirista morreu na madrugada de domingo. Ela tinha 49 anos e sofreu uma crise de asma. Chegou a ser socorrida, mas teve uma parada cardíaca a caminho do hospital. Este médico diz que se a doença não for tratada adequadamente, pode comprometer a saúde do paciente de forma grave. A asma ela é caracterizada por um chiado no peito, né? E esse chiado no peito é por uma irritação brônquica que leva a um fechamento das vias aéreas. Esse fechamento das vias aéreas ele pode ser grave a ponto da pessoa não conseguir respirar. A asma pode matar, é uma doença que pode levar à morte. Fernanda estava com uma amiga no sítio da família que fica no interior de Minas Gerais. O lugar, na cidade de Gonçalves, era um dos preferidos da artista para aproveitar os períodos de folga e descansar. Nas redes sociais de Fernanda, há diversas fotos dos momentos de lazer. Livro é a coisa mais elegante que há, porque o livro é um mistério, né? Algo fechado, tão livre. Ela escreveu 13 livros, fez roteiros de sucesso para séries de TV, apresentou programas e brilhou no teatro. É um aramezinho que começa reto. Pessoa adorável. Como é uma coisa que a gente não espera nunca que vai acontecer, a gente espera que seja da melhor maneira possível, espero que ela siga feliz e positivamente. O último trabalho de Fernanda foi uma série elaborada para exibição via internet. O próximo seria bem aqui, no Centro Cultural São Paulo. Ela voltaria aos palcos como protagonista de uma peça que estava prestes a estrear. A atriz Fernanda Nobre seria a companheira de palco. Na sexta-feira a gente teve um ensaio fortíssimo, lindo. A gente está esgotado, obviamente a gente está para estrear e tudo muito intenso e forte. E ela foi com uma mochila de camping para o ensaio, um chapéu, parecendo Indiana Jones, falando que estava indo para o sítio dela para descansar, para ter um momento, se conectar com a natureza e voltar para a gente ensaiar segunda-feira. Fernanda Young era casada e tinha 4 filhos. Ela deixa uma inquietude que eu acho que a gente não pode perder. Fernanda era uma questionadora. Então ela vai deixar uma saudade eterna. Era um humor inteligente, provocativo. Mas o que chama toda a atenção nessa história, Emanuel, ela vai deixar aí a sua marca, claro, na arte brasileira, de uma maneira geral, no público, mas morrer de uma crise de asma. A gente não tem muito essa noção de que a asma pode ser fatal, Emanuel, porque sempre lembra da bombinha. Exatamente, Rivaroli. Uma doença tão comum e que pode trazer uma consequência bastante difícil. É claro, eu estava falando aqui com o doutor, a gente não sabe exatamente o que ocorreu com a Fernanda Young, qual foi, né, a cena onde aconteceu tudo isso. Não sabemos. Ela broncoaspirou, então ela teria vomitado e ao mesmo tempo aspirado o próprio vômito, de acordo com análises iniciais. Não há informação ainda, nem divulgação de um perito para a gente saber qual foi o exame pós-morte. De qualquer forma, a gente vai falar sobre asma. Doutor Rafael Leal, obrigado por estar com a gente hoje, ao vivo. Muita gente mandando mensagem porque asma, gente, é super comum. Tenho certeza que você que está em casa tem ou conhece alguém que tem, um filho. O caso do Renato envolve exatamente, doutor, um filho dele. Meu filho tem 5 anos de idade, ele diz, e quando saímos jantar fora, sempre vamos num restaurante que tem um parquinho. Ele utiliza a bombinha, diz o Renato aqui. Devo fazer a bombinha antes dele brincar ou depois que ele brinca? A gente sabe que o exercício físico é um dos gatilhos da asma, ou seja, um dos fatores que pode desencadear uma crise de asma. Então ele pode usar a bombinha antes do exercício, antes do garoto brincar. É importante frisar que se isso se torna algo frequente, provavelmente esse menino precisa de um tratamento preventivo, um tratamento de controle, que não seria apenas a bombinha, e sim uma medicação de uso regular para evitar as crises.
Doutor, a asma pode de fato complicar tanto a ponto de matar ou ela vem junto com outros fatores? Infelizmente pode. Felizmente, uma pequena parcela da população tem asma grave, considerada asma grave, mas nesses casos, sim, a crise de asma pode vir em intensidade suficiente para gerar insuficiência respiratória e, eventualmente, o óbito. Se essa pessoa não tratar asma grave, isso pode acontecer? Pode acontecer. Olha só, a Juliana, eu tenho asma, mas, ela diz, faço uso dos medicamentos só quando tenho crise. Tem algum problema? Isso é um erro, infelizmente, frequente. Existem dois tipos de tratamento para asma. Os medicamentos de controle, que servem exatamente para evitar as crises, e as medicações de resgate, que são utilizadas na crise, para abortar os sintomas. O tratamento de controle deve ser feito todo dia. Contínuo. Contínuo, independente da presença dos sintomas. Isso serve para evitar que a pessoa faça crise. O Riva, e quem está em casa com o BG, você sabe que eu, conversando com o doutor, eu perguntei sobre crianças que às vezes têm asma logo nos inícios, né? No início da vida ali, e aí a asma, ela recua, ela meio que desaparece. E o pai e a mãe podem pensar, nossa, meu filho se curou. A asma tem cura, doutor? Infelizmente, não. O que não quer dizer que a gente vai ter sintomas a vida inteira ou ter que usar medicamentos pela vida inteira. A asma se caracteriza por períodos cíclicos, em que a gente apresenta sintomas, e períodos de remissão, em que os sintomas desaparecem. Ela fica sem nenhuma repercussão clínica. Mas ela está ali ainda? Ela está ali. Ela pode ser desencadeada quando a pessoa é exposta a algum fator, algum gatilho. Por isso é importante a pessoa ter conhecimento da sua doença e do que desencadeia a sua doença. E é comum, quando a pessoa atinge a idade adulta ou na terceira idade, haver a recorrência desses sintomas. Ela volta. Ela volta a ter sintomas. Rafael Leal conversando com a gente, tá aí a imagem da criancinha, da mãe, não tem idade. A asma, uma vez você tendo, você vai ter para sempre. Aí tem que ter cuidado, né, Riva? Emanuel Perin, a gente está falando do remédio, de tudo isso. Antigamente, os médicos até recomendavam, tem bronquite ou a tal da bronquite asmática, vai e faz natação. O que a gente pode fazer para amenizar? Como é que a gente identifica que uma criança tem muita tosse em casa, esses períodos de alergia? Como é que é uma asma? O que caracteriza de fato a asma? Tá. O Riva tem duas perguntas, doutor. Uma é sobre assim, o que caracteriza a asma? É a tosse, é a criancinha que começa a ter falta de ar? E segundo, tem, por exemplo, bronquite asmática, as pessoas falam, tem natação, é bom natação. Então, como identificar e o que é bom, digamos assim, para a asma? Os principais sintomas da asma são falta de ar, uma sensação de peito apertado ou de respiração difícil, chiado no peito e tosse, normalmente uma tosse seca. Esses são os principais sintomas. Se apresentam também de uma forma cíclica, períodos com mais sintomas, períodos com menos sintomas, tendem a piorar durante a noite e pela manhã. Esse é o quadro clínico da asma. É importante frisar que a asma é um diagnóstico clínico. A gente não precisa de exames complementares para fazer o diagnóstico de asma. Respondendo à segunda questão, o que é bom para a asma? Primeiro, identificar quais são os fatores desencadeadores da asma, sejam eles exercício físico, alguns medicamentos, alguns alimentos, poeira, mofo, ar frio, e tentar, na medida do possível, evitá-los. Exercício físico, exercícios aeróbicos ajudam a prevenir, são bons, porque melhoram a capacidade cardiopulmonar. Tá? Existe um grande mito em relação à natação. A natação não é o único exercício que é bom para asma. Qualquer atividade física aeróbica faz bem. Uma caminhada, uma corrida. Em relação à natação, especificamente, é preciso tomar alguns cuidados, porque o cloro da piscina pode, inclusive, desencadear asma. Então, pessoas com asma devem procurar fazer natação em piscinas que sejam salinizadas, por exemplo, e não cloradas. Tomar cuidado com a mudança de temperatura ao sair da piscina, ao entrar na piscina. Doutor Rafael com a gente hoje. Tá aí, Varoli, algumas boas indicações para quem tem filho, para quem tem a doença. É uma doença séria, a gente viu isso, né? Tem que cuidar. Tá certíssimo, Emanuel Perin. Obrigado ao doutor que veio aqui até o nosso estúdio para a gente conversar e debater um pouco mais desse assunto. Às vezes a gente fica na dúvida de como identificar se o filho da gente, ou a filha, a criança, tem a tal da asma.